nosso tema de hoje é família saudável e equilibrada. Bom, ao tratar do assunto, eu gostaria somente de citar uma frase de autor desconhecido, mas que é bastante popular quanto à culinária francesa. Diz o seguinte, que os 3 segredos da culinária francesa são manteiga, manteiga e manteiga. Ok? Eu sei disso porque os programas culinários são em alta lá em casa. Larissa e Bruna estão bem animadas aí com esse tipo de programa, então acabei aprendendo aí uma coisa nova, que os 3 segredos da culinária é manteiga, manteiga e manteiga, que, no caso, a frase, né, no caso, faz parecer que não há problemas no excesso desse ingrediente, pelo contrário, que a abundância dele, na verdade, ela é o segredo do sucesso. E pensando sobre família, qual será o segredo, né, do sucesso familiar? Para que uma família esteja, então, bem equilibrada, para que esteja saudável, qual será o segredo? Será que existe um ingrediente que, em abundância, ele também traz só benefícios? Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre isso à luz do livro de João, no capítulo 2, nós leremos do verso 1 ao verso 11, o primeiro milagre de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 a 11. Diz assim o texto. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque cremos que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Nós nos prostramos a Ti, Senhor, em adoração, na certeza de que há um único Deus, e esse é o Senhor. Tu, Deus, é santo, Tu és um Deus bendito, um Deus de amor, e nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo que tens feito. Sobretudo, agradecemos a Ti pela cruz, motivo pelo qual fomos salvos em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que essa mensagem hoje ela encontre terreno fértil nos corações, que o Senhor possa ser glorificado em nosso meio, que o Teu povo venha a ser edificado. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, algumas informações relevantes sobre esse texto, né, e um contexto histórico, antes da gente poder propriamente dito seguir para nossa mensagem. Acho que ela está sendo transmitida aí pelo nosso querido Thomas. Inclusive, você já agradeceu a Deus pela vida do nosso irmão Thomas hoje? Já parou para pensar quão difícil seria transmitir os nossos momentos de culto sem o nosso irmão? Ele é bênção nas nossas vidas. Então, agradeço a Deus pela vida do nosso irmão, que o Senhor continue guardando ele. Ok? Bom, dito isso, algumas informações relevantes sobre o contexto histórico aqui
de João. O livro de João, então, ele foi o último evangelho a ser escrito, ali entre 85 e 90. Os outros livros eles estão ali com quase 30 anos de distância. Eles foram escritos entre 50 e 52. Mateus, inclusive, creio que 55. De cabeça agora fica difícil. Mas há um distanciamento aí da escrita entre eles de 30 anos, mais ou menos. João escreve esse livro para enfatizar a divindade de Cristo contra justamente o gnosticismo. O pessoal da juventude já estudou um pouco sobre esse problema do gnosticismo, e eram pessoas que criam que a matéria não havia nada que pudesse ser aproveitado. Se a matéria, então, é má, o espírito é bom. Parece que faz sentido quando a gente escuta isso, mas eles aproveitavam essa forma de pensar para negar que Jesus, ele era o Cristo, ele era o próprio Deus, porque eles diziam o seguinte: se a matéria é má, Deus jamais pode vir em carne. Então esse Jesus que está por aí, ele pode ser até um camarada legal, mas Deus, ele não é. Esse era o perigo dessa seita, esse era o perigo dessa linha de pensamento, e João ele está fazendo o que pode para lutar, para combater essa linha, essa filosofia, né? Essa forma aí de pensar sobre Deus. Outro ponto interessante é que este é o primeiro milagre de Jesus, e o primeiro milagre do nosso Senhor foi feito num casamento, né? Parece que ele realmente inicia ali o seu ministério quando inicia-se a vida de casado. Não é à toa que o Senhor Jesus ele faz referência ao reino e a Cristo como o noivo e a noiva, ok? Tendo dito essas três informações, eu gostaria que pensássemos hoje sobre os 3 segredos para termos uma família saudável e equilibrada à luz deste capítulo, ok? E o primeiro segredo, levando em consideração o verso 1º e o verso 2º do capítulo 2, dizia que Cristo precisa estar entre os nossos convidados. Ele precisa estar presente. Lemos o texto e eu falava que na minha terra, lá no Rio de Janeiro, a gente costumava, né, a criançada jogar bola na rua. Isso era bastante comum. Aqui em Curitiba eu não vejo isso. O pessoal joga mais bola no parque, joga mais nos campos, mas a gente jogava bastante bola na rua. Minha rua era uma rua sem saída, onde moram os meus pais. Então a criançada toda ali do bairro se reunia naquela rua para os maiores embates do futebol descalço que havia naquele lugar. Ali então a rua virava um Maracanã, os chinelos viravam as traves, e quem tivesse carro estacionado na rua que pedisse a Deus pelo livramento dos seus retrovisores, porque isso podia acontecer. E aí que durante esses momentos onde a criançada toda estava reunida, tão importante quanto a hora de jogar de fato a partida, era muito importante a hora de tirar ali o par ou ímpar para escolher o time. Porque se você escolhesse a pessoa errada, você teria dificuldades ali na sua partida. Se você escolhesse um camarada que tinha um pé fora ali do padrão, né, como eu, o que acontecia? A bola podia parar na casa da vizinha, podia alguém quebrar uma janela, podia bater no portão do meu avô, e meu avô rasgava a bola, não tinha brincadeira assim com ele. Então, se você tivesse um pé torto, esse tipo de coisa podia acontecer, né? Ou chutar o chão, que era muito comum, né? E quem jogava descalço, chutar o chão era complicado. Imagina uma laranja sendo descascada. Agora imagina isso aí sendo o pé do sujeito, e o sujeito sendo eu. Grandes problemas. Ainda bem que Deus não me chamou para jogar bola. Bom, então a grande questão é que a gente sempre tem esse momento ali de escolha, é um momento tão importante, e a gente sempre tem um amigo também, que é aquele que dá mais sangue pelo time, aquele que corre mais, aquele que tem mais vontade, aquele que parece que é o melhor. E dito isso, eu gostaria que vocês pensassem em alguns textos que já estão aparecendo aí na sua tela, que é justamente versículos dos Salmos de romagem. Eu já vou te explicar o que esse futebol, o que a escolha do time tem a ver com isso. Mas vamos ler, por gentileza, vamos ler juntos
esses versículos. Salmos 127, verso 1, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Salmos 121, verso 4 e 5 diz assim: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Salmos 124, verso 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 130, verso 7. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. E por último, Salmo 132 diz: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Essas passagens que nós citamos aqui, elas fazem parte do que nós chamamos de salmos de romagem, ou salmos ou cânticos de subida, que eram entoados quando havia momentos de peregrinação, onde o povo de Deus saía de onde eles estavam, de onde eles viviam, e se encaminhavam até Jerusalém, até o templo, para cultuar a Deus. E toda vez que havia esse momento de peregrinação, era preciso fazer isso uma vez por ano, os caminhos que percorriam, que chegavam então até Jerusalém, eram complicados, eram perigosos, e diante disso, o povo ele ficava à mercê de bandidos. E para que eles afugentassem o próprio medo em seus corações, eles cantavam esses cânticos. Então, do Salmo 120 ao Salmo 134, são todos cânticos onde há encorajamento, onde as pessoas cantam umas para as outras para motivá-los e crendo que o Senhor está ouvindo e que o Senhor os abençoará. É por isso que o Salmo 121 ele começa dizendo: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque às vezes passavam por locais que haviam extremidades, e dependendo de onde viesse o problema, se eles passassem por um vale, o perigo ele vinha justamente dos arqueiros que estavam acima dos montes. Por isso que ele fala: elevo meus olhos aos montes. E aí há preocupação, e por isso que o salmista diz: de onde me virá o socorro? E aí ele para de olhar para os montes e olha para os céus, e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É como se ele dissesse: acima dos montes, acima do perigo, há o Senhor, que fez os céus e as terras, fez o céu e a terra, e ali é a sua morada, e é por ali que o Senhor ele derrama a sua glória, ele derrama a sua graça, e ele nos guardará, nos livrará do mal. Ou seja, o povo de Deus entendia que só conseguiriam chegar até o templo se Deus os guardasse. De modo, então, que se o Senhor não estivesse presente, não haveria como se aproximar do templo, não haveria como chegar até o local desejado. E pense comigo, meu irmão, que essa pessoa, então, ela está indo até o templo para louvar a Deus, ela está indo até o templo para agradecer. E ele entende que ele só chegará até lá se o próprio Deus o levar até esse lugar. E aí, voltando para a analogia do futebol, da pelada, só chega no final, só ganha quem está com o time certo. E quando a gente olha para os salmos de romagem, percebam que o camisa 10 é o Senhor. Percebam que não há erro e não há preocupação em depositar a sua fé em Deus, porque homens falham, mas o Senhor jamais falhará. Sabemos então que a celebração do casamento, ela só dá certo porque Jesus está nele. O meu, o seu e o do texto, do capítulo 2. A gente sabe, já lemos o fim e concluímos então que o casamento ele só dá certo, aquela celebração, porque o Senhor está presente. E aí eu te pergunto, minha irmã, meu irmão, em sua família, Jesus, ele está presente? Como o pastor falou, isso é uma bênção. Tem cultos nos nossos lares.
há ensino e meditação da palavra do Senhor. Se Cristo não estiver presente, se Cristo não estiver no time, dá para vencer? Se Cristo não está entre os nossos convidados, pode Ele intervir em nosso favor? Essa é o primeiro segredo do equilíbrio, do sucesso familiar. Cristo tem que estar presente. Segundo segredo, e nós leremos do verso 3 ao verso 8 agora, diz o seguinte, verso 3 ao verso 8. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. Bom, nosso segundo, então, segredo, e precisamos meditar sobre isso, é que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E como nos comportaremos diante disso é crucial. Ok? Nosso tempo não é o tempo de Deus e o nosso comportamento é crucial enquanto esperamos. Vou dividir com os irmãos algo que aconteceu comigo e eu espero que vocês riam, porque foi engraçado. Agora é engraçado. E espero que vocês glorifiquem a Deus no final, como eu glorifico também. Mas a prova do Detran para tirar a carteira de motorista, para mim, ela foi um momento ali de vale. Vou dizer por quê. Normalmente as pessoas elas reprovam na prova prática, né? A prova prática eu passei de primeira. O meu vale da sombra da morte foi a prova teórica. Essa eu reprovei acho que 3 ou 4 vezes. 3 ou 4 vezes eu reprovei a prova teórica. E o engraçado é que, conforme isso acontecia, era sempre pelo mesmo número. Eu só tirava 20, né? Faltava ali uma para eu não ser reprovado. E aquilo já estava acabando comigo. Toda vez reprovado, tinha que pagar de novo, me preparar, reprovado, pagar de novo o valor. E aquilo estava fazendo mal para a minha cabeça. Eu ficava, nossa, não é possível. Todo mundo consegue passar de primeira nessa prova. Por que eu não estou conseguindo? Não é possível. Deve ter algum mistério aqui. E eu decidi orar. Falar, Senhor, me recuso a acreditar que isso é deficiência. Falta de capacidade de estudo. Em nome de Jesus, Senhor, me diz o que está acontecendo, me instrui. Tem algum mistério aí? E eu não sei o que está acontecendo para eu estar sendo reprovado tantas vezes assim. Bom, na minha 4ª vez, fui fazer a prova, cheio de fé, não unção no óleo, fui lá fazer a prova, passei. Opa, ótimo, bênção. Fui finalmente lá na autoescola para poder fazer a matrícula, me inscrever e finalmente começar a aula prática. E aí, consegui ali fazer aula com um professor, com um rapaz, que por coincidência era irmão de um amigo meu. E fomos conversando, íamos fazendo as aulas, de maneira que chegou um dado momento onde ele decidiu que precisava conhecer a Jesus. Que a sua família, a sua casa precisava desesperadamente do Senhor. De modo, então, que haviam vezes que nós parávamos o carro e ficávamos só falando sobre Jesus, lendo a Bíblia. E, para a glória do Senhor, e não a minha, ele se converteu ao Evangelho. A sua família se converteu, ele entrou na igreja junto com a sua esposa e filhos, casaram, porque eles não haviam casado ainda na igreja, né? E diante do Senhor, eles estabeleceram ali o seu voto de que amariam e guardariam e preservariam um ao outro até que a morte os separasse. Foi um momento muito bonito, foi um momento muito bacana ter participado desse momento. E aí, numa conversa, muito tempo depois,
a gente rindo, brincando, eu fui dividir essa situação. Eu falei com ele, falei, nossa, eu reprovei tanto nessa prova teórica, não sei como a gente conseguiu passar de primeira na prova prática. Aí ele perguntou assim para mim, nossa, sério mesmo, Augusto? Quanto tempo você ficou reprovando aí? Ele, meu irmão, acho que eu fiquei aí quase uns 3 meses, porque até guardar o dinheiro e conseguir pagar de novo. Aí ele, 3 meses? Sério? Aí eu, sério, 3 meses. Aí ele me disse, engraçado, antes de você começar a autoescola, fazia 3 meses que eu não tinha vagas para ter novos alunos. Se você tivesse passado antes, você provavelmente teria que fazer aula com outro professor. 3 meses, logo depois ali que você realmente passou, foi quando pintou a minha primeira vaga. E aí eu pude, então, te conhecer. Aí eu brinquei com ele, falei, nossa, que bom, meu irmão, mas você me custou um dinheiro, hein? Gastei um dinheiro para tu estar aqui, então, hoje, hein? E respondi, valeu muito a pena. Todo o dinheiro do mundo não é o bastante. Quando alguém se converte ao Evangelho, quando alguém conhece o Senhor e diz assim, hoje, finalmente eu entendi. Agora há alegria na minha casa. Eu sou cristão, a minha família serve ao Senhor. Poder participar disso, meus irmãos, é tremendo. Bom, dito isso, ter orado, ter crido que havia um propósito para a minha situação, para estar passando por essa enxurrada de reprovações, fez diferença. Mas não para Deus, e sim para mim. Porque precisamos entender que o Senhor, Ele não muda com relação às suas determinações. No texto, os noivos não se deram conta do problema. Eles não sabiam que o vinho tinha acabado. E essa é uma celebração, meus irmãos, de dias. Quanto mais cheia de recursos a família tinha, mais era o tempo de festa. E aí, num determinado momento, os noivos se encontravam no meio da festa para ali, de fato, irem até a câmara nupcial e poder celebrar ali o casamento, efetuar, de fato, esse casamento. Então, era um momento grande, eram dias de festa. Hoje, não dá. Eu e Bruna, que nós lutamos aí pelo nosso casamento, a gente não conseguiríamos pagar uma festa aí de tantos dias. Mas a celebração, ela levava dias. E aí, imagine que nesse momento de tamanha alegria, de convidado para cá, convidado para lá, os noivos não perceberam o que estava acontecendo com o vinho. Mas Maria percebeu. Ela notou. Então, eles não notaram, os noivos não notaram o que tinha acontecido, qual era o problema. Mas os que souberam do problema responderam ao ocorrido com uma atitude. Maria, então, ela conta a Cristo o que aconteceu no verso 3. E os serviçais, eles obedecem quando o Senhor manda. E antes que você pense, mas os serviçais estão ali para fazer o seu trabalho, antes que você pense nisso, veja novamente o verso 6 comigo. E eu quero falar um pouquinho sobre a natureza desses potes. Verso 6 diz o seguinte, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Essas talhas, esses potes, eles tinham um propósito não só prático, mas cerimonial. Eles tinham um propósito específico, que era justamente um ritual de purificação que os judeus faziam. Então, ou seja, antes de chegar até o ambiente do casamento, do lado de fora ficavam essas talhas. E eles faziam o que? Eles precisavam lavar as suas mãos. Alguns lavavam até a altura do cotovelo, não só por questão de higiene, lembrando que nessa época não havia tantos recursos assim, como nós temos com relação à higiene. Então, pessoas que andavam muitas léguas precisavam ali então se lavar para poder, de fato, participar da ceia. E havia toda uma questão ali de cerimônia, de respeito, ok? E você sabe que um judeu, ele não desrespeita uma lei ou uma cerimônia. Ele não troca um ritual para se adequar a qualquer outra questão. Nós sabemos que o nosso Jesus foi muito perseguido porque ele curou no sábado, porque ele ensinou no sábado. Por conta disso,
por conta de uma lei, de um ritual, de uma cerimônia, o nosso Jesus muito foi perseguido, até que ele mostrasse que ele era o Senhor do sábado, ele era muito maior do que a própria lei. Então, essas talhas tinham um propósito, e não era para fazer o que Jesus faria. Cristo foi muito perseguido, então, por ensinar e curar no sábado. E aí uma outra pergunta que ela faz bastante sentido, quando a gente diz, mas um serviçal só está fazendo o trabalho dele, qualquer um que dissesse, faça tal coisa, ele faria. Bom, eu não creio nisso, como eu já disse, um judeu ele não vai, porque alguém está pedindo, ele abrir mão de sua cerimônia, mas é interessante também pensar que, e nós, enquanto serviçais do Senhor, nós temos obedecido prontamente quando Ele fala? Ou precisamos de argumentos para obedecer? Ou quando nós fazemos, às vezes não fazemos direito ou não fazemos na hora? Precisamos entender que o nosso Senhor, Ele requer obediência. E assim como uma família, ela está estruturada entre amor, respeito e obediência, nós, como o nosso pastor falou, família de Deus, família da fé, também estamos debaixo dessa organização estrutural. Ok? Veja as palavras do profeta Abacuque, quanto à sua queixa, à sua falta de compreensão quanto ao agir de Deus. O profeta Abacuque diz o seguinte, em Abacuque capítulo 2, verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Em Isaías, no capítulo 43, no verso 13, o próprio Deus diz o seguinte, desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Diante disso, nós notamos que o Senhor tem a sua própria agenda. E como nós nos comportaremos diante dela faz toda a diferença para nós. Tome o comportamento de Maria como exemplo. Sua primeira ação foi, opa, tem um problema acontecendo. Eu vou levar para Cristo. Outra percepção, ou a outra próxima ação de Maria, tem algo diferente acontecendo e eu preciso estar atenta à fala do Senhor. Veja que o verso 4, Jesus responde, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Parece, à primeira vista, que o Senhor Jesus está sendo grosseiro, mas essa palavra mulher, essa expressão, ela podia ser ela é o equivalente ao que nós dizemos como senhora. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que o momento dele não havia chegado. E aí, falando em percepções teológicas, há dois pensamentos, duas formas de olhar para esse verso. Ou o Senhor Jesus está dizendo que a sua hora não havia chegado porque a revelação completa de quem Jesus era se daria na cruz, ou havia um delay ali, alguns segundos de diferença entre o notar um problema e o Senhor Jesus de fato agir. Aqui a gente tem na nossa transmissão um delay de 20 segundos. 20 segundos é o momento onde eu estou transmitindo a mensagem e aí até finalmente chegar na sua casa, na transmissão aí do seu celular, do seu aparelho digital. Há esse delay de 20 segundos. Então, há também, talvez, essa questão aqui, onde o tempo de Deus ele não está conectado, vinculado ao nosso. Então, Maria entendeu que havia algo diferente. Perceber as nuances do nosso Senhor, ela é a nossa função enquanto servo. E eu digo que Maria entendeu isso porque ele não a chamou de mãe, ele a chamou de mulher. E a ação de Maria não foi ter ficado magoada no verso 5. Parece que ela entendeu o que estava acontecendo, porque no verso 5 a sua ação é dizer o seguinte: façam tudo o que ele lhes mandar. Ou seja, não é o filho que está falando, é o Senhor. Não é Jesus o meu filho que está falando, é Jesus o meu Senhor quem vai dizer. E é Ele que vai agir. Então Maria conta a Cristo o seu problema, ela entende
o que vai acontecer, e ter intimidade faz total diferença para saber o tempo, ok? Às vezes nós passamos por problemas e não sabemos como agir, mas se nós temos intimidade com Deus, a gente é capaz de esperar, ou até às vezes de agir, mas diante disso nós faremos à luz da palavra de Deus. E é muito mais seguro quando agimos à luz da palavra de Deus do que agimos sem ela, ok? E por último, só depois dessas coisas, Maria finalmente agiu, orientando os serviçais a fazer a vontade de Cristo. E, pensando nisso, em uma família não ter o equilíbrio, quando nós tratamos de família, se essa família não tem o equilíbrio entre levar seu problema a Deus, compreender a sua vontade e, por fim, agir segundo as ordens de Deus, se não há esse equilíbrio, é bem provável que haverão consequências severas. Vou repetir. Se uma família não tem o equilíbrio entre levar as suas petições a Deus, compreender a sua vontade e, por fim, agir, se essas coisas não caminham, não estão muito bem alinhadas, terríveis consequências podem ocorrer, ok? Terceiro segredo, e caminhando então para o nosso fim, para o fim da nossa mensagem, onde Jesus tem a primazia é o melhor lugar para se estar. Não. Esse é o nosso terceiro segredo e vamos pensar isso à luz dos versos 9 ao verso 11. Diz assim o texto: E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bom, certa vez eu fui a um casamento muito bonito. Casamento maravilhoso. Comida do melhor, da melhor qualidade. A cerimônia foi bonita. O cenário, tudo estava muito bonito nesse casamento. Mas um rapaz ali, um dos padrinhos do noivo, ele roubou a cena do casamento. Eu não sei, pastor, se tem isso em Curitiba. Aqui é o negócio de passar a gravata, né? De cortar. Ok, eu fico às vezes confuso com essas diferenças aí culturais. Mas no momento de passar então a gravata, esse padrinho ele roubou a cena. Ele foi super engraçado, ele foi super divertido. Parecia que ele estava dando um show com todo aquele momento. E aí, normalmente, onde às vezes as pessoas ficam um pouco retraídas nesse momento da gravata, foi um momento onde houve mais descontração no casamento diante do comportamento desse rapaz. Bom, no nosso contexto, no contexto do casamento da Bíblia que nós estamos estudando, os personagens principais eram noivo, assim como no casamento que eu fui, eram os noivos, assim como no casamento que eu fui. Só que a primazia, ela foi substituída. No caso do rapaz da gravata, ele acabou então se tornando ali o protagonista. E no caso de Jesus, nesse casamento, ele foi o protagonista. Ele, no caso, então, teve a primazia da festa. A diferença entre esse rapaz e o Senhor Jesus é que naquela hora, naquele lugar, naquele dia, aquele rapaz, ele foi o astro, ele teve ali a primazia da festa. Mas Jesus, onde quer que ele vá, onde quer que ele esteja, ele tem e sempre terá a primazia. Onde o Senhor Jesus estiver, grandes coisas se farão. Isso nós temos certeza. Leia comigo Lucas, capítulo 1, o verso 39 ao verso 45. Lucas, capítulo 1, verso 39 ao 45, diz o seguinte: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Ou seja, o bebê, João Batista, já certo do seu papel de preparar aí o terreno, voz do que clama no deserto, preparar as veredas, porque lá vem o Salvador, justamente já notou, enquanto bebê, que o rei estava vindo. E aí Maria e a Isabel agitou-se e ficou cheia do Espírito Santo, porque o bebê notou. Olha só que tremendo. O rei vem vindo. Na saudação de Maria, o bebê se agitou e Isabel entendeu que o rei estava chegando. No texto de Marcos, no capítulo 1, no verso 21 a 24, nós temos uma história interessante também. Ela diz o seguinte: eles foram para Cafarnaum e assim chegou o sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco? O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. De maneira então, meus irmãos, que Jesus não pode ser ignorado nem por homens, nem por demônios. Onde quer que Jesus esteja, ali ele terá primazia e o seu nome será glorificado. Só ele é Deus. Lembra que essa é a preocupação de João? João está tentando deixar claro que o Senhor Jesus é o próprio Deus. E onde quer que ele esteja, ali, o nome dele será glorificado. Então, no final daquele casamento, Jesus teve a primazia. E o seu nome foi glorificado, como vemos ali no verso 11. E os noivos? Bom, o que nós sabemos a respeito é que a celebração foi preservada. Graças a Jesus, não faltou vinho. E em sua família? Jesus, ele tem tido a primazia? No seu lar, em nossas casas, o nosso Senhor, ele se faz presente e ele tem a primazia? Muitas vezes a gente deixa a Bíblia aberta ali, como se tivesse um poder místico, só de estar ali o Salmo 23 aberto. Tem gente que coloca o nome de Jesus nas paredes, em pinturas, em quadros. Isso tudo é bacana. Mas será que só por conta disso o Senhor Jesus se faz presente? Outra coisa, outra pergunta. Se ele não tem a primazia, é bem provável que ele não esteja ali. Porque onde Jesus vai, ali ele tem a primazia. Pense nisso. Aplicações finais, meus irmãos, para esse nosso texto. Se Cristo estiver entre os seus convidados, então não se preocupe, pois haverá alegria. O vinho, ele representava ali a alegria da festa. E Jesus sempre traz vinho novo. Vinho melhor. E às vezes ele transforma o que já existe, aquilo que é simples, aquilo que está sem gosto, em algo extraordinário e maravilhoso. Então tenha certeza, se Jesus está presente, haverá alegria. Segundo ponto, nosso tempo não é o tempo de Deus, portanto, como Abacuque, espere em Deus. Esteja em prontidão, meus irmãos. O Salmo 42, verso 5 diz o seguinte: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Isso, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ou seja, se não estamos vendo, é porque está certo mesmo. Porque nós não vemos, mas esperamos com certeza. Ok? E ele agirá como tem agido, como sempre agiu. Salmo 130, verso 7, que nós comentamos aqui, um dos salmos de subida, de romagem: Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Certo eu estou
que ele é incapaz de errar. Certo estou que ele é incapaz de, jogando bola, acertar aí um retrovisor. O Senhor Jesus, ele é incapaz de errar e ele sempre fará o melhor. Terceiro ponto, esteja onde Jesus tem a primazia e ele transformará qualquer circunstância. E Deus tem apreço por realizar essas obras, onde ele precisa transformar circunstâncias. Ele precisou transformar Moisés, ele precisou transformar Gideão, Davi, a própria história de Israel e cada um de nós. Perceba então que Deus ele tem prazer de pegar os pequenos, os frágeis, aqueles que têm aparentes problemas e transforma em seus servos, seu povo, seus filhos. A mais suja água das vasilhas de purificação torna-se vinho do melhor nas mãos do nosso Senhor. Lembre-se disso, meu irmão. Tenha esses segredos em sua mente e tenha certeza que o Senhor, ele manterá a sua família saudável e equilibrada. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus Santo, nós damos glórias ao Teu nome, porque cremos, Senhor, que o Teu Filho é a resposta para toda pergunta, porque cremos que Jesus Cristo é a salvação para todo e qualquer desesperado. Portanto, Senhor, nós que somos Teus filhos, vivemos em profunda alegria. Nós que somos Tua família, estamos, Senhor, certos de que nada nos separará do Teu amor. Estamos certos, Senhor, porque o próprio Senhor Jesus morreu por nós. Nós não temos nada, Senhor, nada que mereça a sua atenção, mas o sangue de Jesus, ele se fez, Pai, propício, tornou, Senhor, os nossos pecados perdoados e assim fomos aceitos, Teus filhos, Tua família. Por isso pedimos, Senhor, em nome de Jesus, sê com a nossa família de carne, sê com nossa família na fé. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, em nossa convivência. Fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus, para vivermos para a Tua glória, para caminharmos, Senhor, em santidade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.